Olá, turma de sétimo ano da disciplina de redação. A nossa aula hoje será sobre coesão e coerência para a produção textual. Então, o que é coerência? O que é coesão? Disse que, de acordo com o dicionário, que a coesão é uma união harmônica entre uma coisa e outra. E a harmonia será aí a coesão das partes, né, de um estado. Então, neste caso, de acordo com os aspectos gramaticais, eles vão conectar elementos em um texto, deixando assim o texto claro e compreensível. Observem, quando houver coesão, ele terá aí uma ligação através de elementos linguísticos específicos. Esses elementos linguísticos são aqueles que vocês já conhecem. É a questão da organização textual, são as questões da prática lógica, né? E a coerência vai estar aí relacionado a esta harmonia que ele vai estabelecer aí entre as partes do texto, né? E nessa unidade de sentido, ele terá aí essa percepção sobre a questão da organização de escrita, através da concordância que é nominal, verbal, estrutura lógica. E aí a coesão, de acordo com cada produção, ele terá aí uma coesão referencial, ou lexical, ou sequencial. Então vejamos na íntegra cada um deles. Quando houver a coesão referencial, ele vai estar aí sendo responsável pela relação entre palavras e expressões no contexto. E quando for lexical, essa mesma unidade lexical terá aí uma substituição por outra unidade, né? E que elas mantêm uma relação semântica. Então, o termo lexical, ele vem originado aí de vocabulário. Então, ele vai ter uma estrutura de vocábulo. E quando houver coesão sequencial, aí ele vai trazer aí, né, uma evolução do texto apontando a questão de passagens de tempo, ou seja, as questões temporais, passado, presente e futuro. Mas lembrem-se, é necessário ter uma organização única do que é coerência e do que é coesão, para que não haja incompatibilidade entre o que se escreve. Por isso que se diz que a coesão e a coerência, elas se encaixam perfeitamente porque uma assessora a outra. Então é necessário haver essa harmonização para que a coesão e a coerência sejam apenas um conjunto harmônico na escrita. Portanto, a coerência será responsável para a produção no sentido de texto e ela será focada no conteúdo. Então, que conteúdo é esse? O tema, a tese, a problemática, aquilo que nós vimos na questão da argumentação. E quando houver a questão da coesão, ela terá o sentido semântico para manter o que? A estrutura do raciocínio conectivo, ou seja, minhas ideias organizadas no passo a passo, focada na norma. A norma é gramatical. Então é necessário ter aí essa compreensão sobre os aspectos de coerência e de coesão. Disse que a coerência ela será aí a ligação do conjunto de ideias ou de fato o resultado lógico, né? Então ele vai trazer aí essa característica do que é lógica, do que é coeso, de algo que tem nexo, ou seja, que tem um sentido. Portanto, coerência nada mais é que a sincronia entre o falar e o fazer, ou seja, ele tem que haver aí uma linha sequencial naquilo que eu falo e naquilo que eu escrevo na hora de praticar, ou seja, de fazer o ato escrito. Portanto, aqui nós temos alguns elementos que são considerados importantes na coerência textual.
Então, isso daí será algo analisado por vocês conforme a sequência das aulas. Da mesma forma, haverá também outros elementos que devem ser evitados na coerência textual. Então, isso daqui é o maior perigo para a escrita. Tomar cuidado para não cometer o uso desnecessário de palavras, repetição de termos, ideias redundantes, contradições. Ou seja, eu não posso falar algo contrário daquilo em que eu apresento, sobre o que eu escrevo. Existência de fatos isolados, frases muito longas, frases prontas, clichês, jargões, estrangeirismo, ou seja, palavras que tenham sentidos diferenciados, que tenham sentidos figurados, né? Então essas frases prontas devam ser evitadas, bem como o uso de outros recursos que deixam o discurso pobre. Então é necessário trabalhar com a ideia do vocabulário, né, na forma culta, com termos mais enriquecidos para que o texto fique bastante interessante. Então, pessoal, ficaremos por aqui. Lembrando que esses pequenos vídeos de aula são apenas reforços sobre os assuntos que vocês já veem nas aulas. Então, forte abraços e até a próxima aula.